Paulo, o Bolsonaro politizou as Forças Armadas? Paulo, outro dia você perguntou aqui a nós, aqui no programa, o que podia ser feito ainda nessas eleições para aumentar a confiança no sistema. Porque é o seguinte, você fala o que você quiser, mas todas as pesquisas, até o Datafolha, eles mostram que a maioria dos brasileiros confiam pouco ou não confiam no sistema eleitoral brasileiro. São milhões. Se fizer a conta aqui, eu não sei se a pesquisa é com eleitores ou com a população em geral, mas são mais de 100 de milhão, né? Tomando um cala-boca da imprensa. Toda vez que essas pessoas questionam qualquer coisa das eleições, a imprensa dá um cala-boca. O que ontem o ministro da Defesa foi fazer no Senado, né? Olha que coisa institucional, o ministro da Defesa é chamado e vai ao Senado explicar as sugestões práticas do que poderia ser feito. E aí ele fala de realizar o teste de integridade das urnas eletrônicas nas mesmas condições da votação, inclusive com a utilização da biometria do próprio eleitor na urna de teste. E isso é para você reduzir, segundo os técnicos do Ministério da Defesa, e não estamos falando aqui de políticos, não estamos falando de agentes políticos, nós estamos falando de técnicos de cibersegurança da instituição mais respeitada do Brasil, que só fazem isso da vida. Eles falam que isso é para reduzir a possibilidade de um código malicioso furtar seu teste. Ou seja, isso é o que já existe. Esse teste já é feito. Tá? Ele já é feito. Só que ele é feito no TSE. A proposta é que ele seja feito por amostragem, não em todas as urnas, mas por amostragem com os eleitores. Aí ele fala para a segunda... Olha o nível básico das medidas. O segundo é implementar, ainda em 2020, o teste público de segurança, que já é feito, mas não foi feito com as urnas de 2020. Que vão ser usadas em quase 40% dos pleitos, para assegurar que o hardware e o software funcionam de forma integrada e com segurança. Eles só fizeram o teste da urna para o modelo anterior. E esse TPS é um teste, eu li o relatório do TPS, é um teste muito básico. E a terceira medida que ele propôs foi tornar efetiva a fiscalização e auditoria por unidades independentes. Porque não existe em lugar nenhum do planeta Terra auditoria conduzida pela parte auditada. Você não pode ter o órgão que faz o processo não pode auditar o processo. Mas isso é uma regra assim, de compliance e de segurança em empresa, mas assim, tão elementar. Auditoria independente em companhia é a primeira coisa que você implementa para você ter governança e transparência. A primeira. Então eu não sei quem, sã consciência, poderia ir, porque já está ficando tarde, contra essas 3 medidas tão simples. Você pergunta, tem viés político nas Forças Armadas? Onde é que está o viés político nisso? Alguém me diz. Onde é que está o viés político? Nas reportagens de jornal. E aí, o Google fica chateado que eu digo que a imprensa é mentirosa, mas o que sai? E isso, a gente chegou a discutir isso quando a notícia chegou para a nossa pauta. O que sai no jornal? Que o ministro está defendendo uma apuração paralela. Uma apuração paralela. Eu fui ver as manchetes, falei pro Vini, eu não estou vendo. Eu tô lendo os depoimentos, passei a ler o depoimento dele no Senado, vi o vídeo, né? Tô ficando velho. E falei assim, não tô vendo apuração, ele defendendo a apuração paralela, e no entanto é isso que está nos jornais. Aí você vai ver até a boa reportagem aí da Yasmin Costa, ficou bem boa a reportagem, onde ela mostra que o ministro ele não fala em apuração paralela, como ele desmente e explica que ele está falando em teste de integridade. Ora, a única forma, isso é o teste de integridade, a única forma de você verificar a integridade é justamente com a impressão física. É a única forma, e já é assim, ele só propõe que isso saia da mão exclusiva de técnicos do TSE e passe a ser voluntariamente feito por eleitores por amostragem. Meu Deus do céu, como alguém pode... Paulo, olha só. Perfeito. Como é que alguém pode ser contra esse tipo de coisa? Depois as pessoas reclamam que a confiança dos eleitores está baixa e dizem que é por causa do Bolsonaro. Toda vez que alguém tenta desesperadamente esconder um processo, a desconfiança aumenta. Eu talvez não desconfiasse tanto do sistema eleitoral brasileiro se todo mundo estivesse franqueando. Porque, se eu tenho uma companhia e nego me acusa de suspeita, eu falo assim, sim, audita, faz o que o diabo que tiver que fazer, pô. Absurdo você tirar da mão do TSE
e passar para a mão dos eleitores um pouquinho de transparência para o processo. Que absurdo. Isso realmente é coisa de quem quer fraudar a eleição. Que absurdo você querer que a auditoria seja feita de forma independente e não pelo próprio TSE. Ora. O certo mesmo, o bom para você dar transparência para alguma coisa é você concentrar na mão de poucos tecnocratas que vão garantir, lá garantia sou eu, que o sistema eleitoral está funcionando de forma maravilhosa. Você pode explicar um pouco sobre esse sistema? A Zoe. Porque em Cuba, vocês sabem que Cuba tem eleição? É o governo que organiza a eleição. Curiosamente, a ditadura de Castro... Oi? Só tem um partido político. Só tem um partido, eles concentram todas as eleições. Todos os países, aliás, todas as ditaduras, até na Coreia do Norte, tem eleição. Sempre tem eleição. Só que é tudo concentrado na mão de alguns. O que torna o processo eleitoral democrático é a transparência. É você tirar da mão dos técnicos e dar ao povo... Essa frase do deputado Felipe Barros, ela é de uma felicidade incrível. Ele diz o seguinte: a eleição não é do TSE, a eleição é dos eleitores. O TSE é simplesmente o órgão técnico que conduz o processo. A transparência, a verificação tem que ser feita pelos donos da eleição, que são os eleitores. Ora, Guga, me desculpa, é muito difícil, você tem que fazer muito jogo de palavras. Você falou aqui em apuração paralela, aí depois disse que não é, que é apuração teste, se enrolou todo. Falei paralelo, para no final das contas, é impossível, em sã consciência, alguém ir contra essas medidas que são medidas de bom senso, mínimas, ainda é muito longe de garantir o que precisa ser garantido para o sistema mais importante, que é o alicerce de toda a democracia brasileira. Está longe, mas é o mínimo para você garantir um pouquinho de tranquilidade. Para o que eu disse, a maioria dos brasileiros confiam pouco ou desconfiam do processo eleitoral brasileiro. Você não consegue mudar esse fato e não vai ser botando tudo debaixo da peneira e dando duplo mortal carpado e criando frases de efeitos como apuração paralela, que é o que a imprensa faz. Não vai ser assim que você vai transmitir segurança ao eleitor. O eleitor precisa ter segurança, ou então vamos cair na situação que temos aqui nos Estados Unidos, onde quase 60% dos americanos inclui gente que, do Partido Democrata, acham que são governados por um impostor. Não existe democracia que sobreviva a isso. É impossível. Vocês estão bravos hoje, hein? Só corrigindo aqui uns dados, porque o Ursão ele fala como se a população, a maioria, não confiasse. A maioria confia. 42% confia completamente. 40 e pouco não é a maioria. 31% confia em algum grau. Ele fala como se a maioria confia. Você confia em algum grau na sua esposa ou você confia totalmente na sua esposa? É o contrário. A maioria confia ou completamente, quase metade. 42. Não, deixa eu dar os dados e aí a pessoa em casa ela faz o que quiser, a apuração que ela tira da cabeça dela. Não fica você tentando induzir. Isso. 42% Faz os dados. Confia completamente. 31% confia um pouco, significa em algum grau. Isso não significa que seja pouco. E aí ele coloca como se a maioria... Confia um pouco não significa que seja pouco. Você é a favor de mais transparência? A maioria está em dúvida, segundo ele, sobre a urna. Não. O que a gente tira desse dado pouco não é ter dúvida. Que a maioria confia no sistema, ou em algum grau, ou em totalmente, que é quase metade, 42%. E ele quer dizer que a maioria desconfia. Isso não disse isso, volta, chama o VAR. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Para o que eu disse, a maioria dos brasileiros confiam pouco ou desconfiam do processo eleitoral brasileiro. Vocês vão querer ficar chamando o VAR aqui agora. Vamos VAR. O que eu disse, VAR é uma vez por jogo. Ou não confiam. Eu li ipsis literis a pesquisa. Olha... Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. Realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado.
O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.